Crianças, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o professor Paulo Máximos. Chegamos para a aula 3 da Matemática E. E professor, por que você está de máscara hoje? Primeiro porque a Organização Mundial da Saúde pede que a gente use máscara, mas você está sozinho no quarto? Sim, estou sozinho no quarto, mas é que eu estou preparando para um procedimento cirúrgico no dia de amanhã, e daí tive que fazer uma pequena remoção da barba, do rosto. Eu estou uma pessoa irreconhecível, então hoje eu me recuso a mostrar o meu rostinho, sob pena de vocês se arriscarem a não me reconhecerem, beleza? Sem mais delongas, eu vou sumir da sua tela, você vai escutar apenas a minha voz. Mais tarde eu volto para dar tchau. Bora pra aula! Fui! Então, crianças, bora lá então. Na aula 3, no caso, né? Sobre racionalização. Se você escutar algum barulho. Pronto. Se você escutou algum barulho é porque eu estava removendo a máscara para vocês me escutarem um pouquinho melhor. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar da radiciação, as propriedades e operações para dar continuidade à matemática básica. Então é o seguinte, operações com radicais, adição e subtração é muito tranquilo, a multiplicação também é tranquila, o que dá problema é a divisão. Você lembra de um processinho que a gente precisava fazer. Então, olha lá, na adição e na subtração é possível reduzir estes radicais, estas raízes, lembra? A gente chama, o nome correto não é raiz, são radicais. Nós podemos reduzir esses radicais em uma soma, e quando ele chama soma, ele está tratando de adição ou subtração, tá? Em um único radical, em uma única raiz. Mas isso só é possível se os radicais envolvidos forem semelhantes. Ou seja, se eles puderem ser reduzidos a radicais semelhantes. É o que eu falava lá na época que eu dava aula no ensino fundamental, o famoso só posso juntar maçã com maçã e banana com banana. Ah, professor, mas eu quero fazer uma vitamina. Problema seu, meu querido. Maçã só posso somar com maçã e banana com banana. Esse é o barulho de uma moto de uma pessoa desprovida de qualquer coisa passando aqui na frente do condomínio, tá? De vez em quando você vai escutar alguns barulhos, moto, tiros, gente gritando, cachorro latindo, casal brigando, coisas típicas de quem mora em condomínio. Então é o seguinte, eu só posso fazer essas operações se esses radicais forem semelhantes. E se não forem, teacher, tenta transformá-los em semelhantes. E se mesmo assim não for possível, daí você deixa indicada esta soma ou esta subtração, de tal forma que reduza a resposta ao mais simples possível. Então, olha só, dois radicais são ditos semelhantes. Olha a minha laser point, olha que bonitinho. São ditos semelhantes quando apresentam o mesmo índice e, olha o E aqui, ó, significa ao mesmo tempo e o mesmo radicando. Então, olha só, o mesmo índice, 3 para os dois, raízes cúbicas que nós chamamos, e radicando 13 em ambos os radicais. Professor, mas aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho um 7. Tem problema? Ali não tem problema. O importante é que o índice seja igual, no caso 3 com 3, índice 3 e índice 3, e que o radicando seja igual, no caso 13 e 13. Tá? Posso somar esses dois? Pode, meu querido. Pode sim. E como é que eu faço isso, teacher? Me explique. Vamos lá. Se eu tiver que somar esses dois, a caneta ficou vermelha, não consegui trocar a cor da caneta. Pronto, agora ficou azul. Eu tenho que ir lá, 2 raiz cúbica de 13 e eu vou adicionar a 7 raiz cúbica de 13. Se eu chegar para você e falar o seguinte, meu querido, 2 coxinhas mais 7 coxinhas, você vai falar 9 coxinhas. 2 balões e 7 balões, 9 balões. 2 corações mais 7 corações, são 9 corações. Mas não são coxinhas, nem balões e nem corações.
são raízes cúbicas de 13. Então, isso reduz a um único radical, no caso, 9 raiz cúbica de 13. E se não forem semelhantes, teacher, dá-se um jeito de tentar transformar em semelhantes, porque às vezes não é possível, tá? E na multiplicação? A multiplicação, basta que os radicais tenham o mesmo índice. Professor, podemos voltar uma tela lá que eu não entendi uma coisa? Como é que eu vou transformar em mesmo índice? Então vamos lá. Raiz cúbica de 3 somada com a raiz. Que raiz cúbica? Raiz quadrada de 3 com a raiz quadrada de 12. Aparentemente não são semelhantes. Raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 12, você decompondo em fatores primos, é 2 ao quadrado que multiplica 3. Raiz quadrada de 3, eliminando ali, extraindo 2 da raiz, vira 2 raiz de 3. Agora sim eu consegui transformar em radicais semelhantes. Uma raiz de 3 com 2 raízes de 3, 3 raiz de 3. Ah, professor, e se não for possível? Como assim? E se for assim, ó? Raiz quadrada de 5 somada com a raiz quadrada de 2. Bem, não dá para fazer nada. A raiz quadrada de 5 já está na forma mais simples. A raiz quadrada de 2 também na forma mais simples. Não tem o que fazer. Feito está, deixa indicado. Beleza? Bora lá. A multiplicação basta que esses dois radicais tenham o mesmo índice. Precisa ter mesmo radicando? Querido, olha o que está escrito aqui, ó. Mesmo índice. Falou alguma coisa do radicando? Não. E se ele não falou, significa que não importa. Como assim, professor? Raiz quadrada de A que multiplica a raiz quadrada de B. Isso é uma propriedade. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de AB. Raiz quadrada de x multiplicada pela raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de x que multiplica 2, 2x. Então, se eu tentar fazer isso aqui agora, professor, raiz quadrada de x que multiplica a raiz cúbica de y, aí, meu querido, aí não tem que fazer. Até tem, posso colocar os dois no mesmo índice e a partir disso multiplicá-los, beleza? Mas o mais importante é que não vai aparecer muito a raiz cúbica multiplicada por raiz quadrada para você transformar em raiz sexta. Não vai aparecer muito isso não, tá? Você tem que usar um processo parecido com o MMC. Mas vai na fé que a multiplicação basta que ambos os radicais tenham o mesmo índice. Mas agora o filho chora e a mãe não vê porque aqui começa o problema. Se eu perguntar para você sobre racionalização, todo mundo vai falar a mesma coisa. Ah, é só multiplicar pela raiz em cima e embaixo. Não é bem assim. A gente tem que pensar um pouquinho antes de multiplicar. Então, olha só, ele tem o primeiro caso. O primeiro caso chama quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador. Uma raiz quadrada no denominador. Essa raiz quadrada no denominador é bem simples de se livrar, desde que seja uma raiz quadrada, tá? Então, olha só. Eu vou pegar esse... Eu pegarei esse valor n, que está dividido pela raiz quadrada de a, e vou multiplicar simplesmente pela mesma raiz. Raiz quadrada de a e raiz quadrada de a. Raiz quadrada de a e raiz quadrada de a, na mesma fração, mesmo numerador e denominador, equivalente a 1. E multiplicar qualquer coisa por 1 não altera o resultado. Então, o que eu estou fazendo? Estou apenas mudando a forma de escrever uma proporção, uma razão, no caso, né? N por raiz quadrada de a, sem alterar o resultado numérico. Já vamos fazer um exemplo disso, tá? Como é que fica isso?
No numerador, n que multiplica a raiz quadrada de a, n raiz quadrada de a. No denominador, raiz quadrada de a com raiz quadrada de a é raiz quadrada de a quadrado. Então, n raiz quadrada de a, e o denominador eu simplifico a raiz com um expoente igual a. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Depois você pega na calculadora e faz isso aqui, ó. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Faz na calculadora para mim depois isso, tá? Não agora. Bem, pelo critério aqui apresentado, eu tenho que multiplicar pela mesma raiz em cima e embaixo. Agora você faz a multiplicação do numerador com o numerador. 1 com raiz de 2 é raiz de 2. E denominador com denominador, raiz de 4. Bem, a raiz quadrada de 2 não tem o que fazer, porém, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que eu quero que você tente fazer na calculadora? Pegue lá 1 e divida pela raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41. Depois você pega a raiz quadrada de 2 e divide por 2. Os dois resultados numericamente são iguais. 0,707 por aí. Mas estão escritos de forma diferente. Mais ou menos parecido com aquela situação do trabalho na escola, lembra? Faz igual, mas faz diferente. É a mesma coisa escrita de maneira diferente. Esse primeiro caso, todo mundo acerta. Coloca um desse, precisa fazer, todo mundo racionaliza. Agora, no segundo caso, como é que você faria para racionalizar, por exemplo, 1 sobre a raiz cúbica de 2? O segundo caso fala quando o meu denominador é uma raiz não quadrada. Não copia, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque vou cometer um pequeno erro, tá? Então, olha só. Eu vou imaginar fazer exatamente o que você está pensando. Multiplicar pela mesma raiz. Mas se eu multiplicar pela mesma raiz, olha o que acontece. 1 com raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 2. E raiz cúbica de 2 com raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 2 ao quadrado. E eu não consigo cortar. O principal motivo de eu fazer esse processo da racionalização é eliminar o denominador irracional. Poxa! E como é que eu vou fazer isso? Então, quando a minha raiz não é uma raiz quadrada, eu tenho que pensar, peraí, o que eu estou fazendo? Quando a raiz é quadrada, o expoente com expoente, 1 com 1 soma 2 e eu continuo. Mas aqui não dá. Aqui o certo seria multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por que, teacher? Porque ó, o expoente 1 com o expoente 2, aqui vira um expoente 3. E daí eu tenho condições de fazer o que você adora fazer. Então, começar tudo de novo. 1 sobre a raiz cúbica de 2. Eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo, numerador e denominador, pela mesma raiz, porém eu tenho que prestar atenção para completar. Aqui tem o expoente 1 até chegar no índice 3, faltam 2 unidades do expoente. Mas lembra? Tudo que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. O numerador não tem que fazer raiz cúbica de 2 ao quadrado e raiz cúbica de 4. E aqui eu fico com raiz cúbica de 2 ao cubo. Agora eu posso simplificar e chego à conclusão que é a raiz cúbica de 4, todo mundo dividido por 2. Tá, professor, e como é que eu vou generalizar essa fórmula? Essa fórmula generalizada é meio feinha, tá? Não vou dizer que não. Assim que eu conseguir trocar a cor da caneta, eu continuo. N raiz... Opa,
Por que eu coloquei raiz cúbica? Raiz enésima de a elevado a x. Agora eu vou multiplicar pela raiz enésima de a elevado a n menos x. Falei que era feio? Índice 3, expoente 1, expoente 3 menos 1, n menos x. O que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Ou seja, fiquei com a raiz enésima, fiquei com n, raiz enésima de a elevado a n menos x, dividido por a, porque eu vou conseguir simplificar. Esse é o método mais tenso que você pode ter. Por que você está desenhando essa bolinha preta? Eu sou péssimo desenhando bolinhas, tá? Uma bolinha preta. Um negocinho. Cadê isso aqui? Uma chama. Porque esse troço aqui, meu querido, isso é uma bomba. E aguarde, se aparecer um troço desse, galera, esterqueia geral, tá? E último caso, extremamente útil, eu tenho que multiplicar, esse é uma das coisas que você mais lembra do nono ano. Eu tenho que multiplicar n, raiz quadrada de a, mais a raiz quadrada de b. Eu tenho que multiplicar por um processo chamado conjugado. Raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b. Troca o sinal apenas entre os dois. A menos raiz quadrada de b. Quando eu fizer essa multiplicação, eu posso até fazer a distributiva, mas isso gera, você já viu isso na aula, na matemática B, se não me engano, n raiz quadrada de a menos a raiz quadrada de b, e aqui eu tenho um produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dica do tio, por gentileza, se você não lembra do produto notável, faça a distributiva no cantinho do seu caderno, bora lá e simplifique tudo. De boa? Não conseguiu fazer essa distributiva, não lembra do produto notável, você liga para aquele telefonezinho que está no final da sua tela, entra em contato com o tio e fala, meu querido, não estou entendendo, não está saindo o exercício, beleza? Vamos ver. 3 exercíciozinhos para resolver e a gente corre para casa. Professor, já estou em casa. Você entendeu? Questão 1. Epicar, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Minas Gerais, na cidade de Barbacena. Depois de efetuar as operações cabíveis e simplificar a fração, obtém-se o quê? Bem, professor, eu acho que obtém-se choro e ranger de dentes porque o negócio é punk. Não, não é. Então, queridos, vai lá. 363 decompõe em fatores primos. Divide por 3, 121. Esse 121 é um quadrado perfeito, só dá para dividir por 11 e por 11 novamente. 27. Divide por 3 dá 9. Divide por 3, 3. Por 3, 1. Aquele 12. Divide por 2 é 6. Divide por 2, 3. Divide por 3 é 1. Aquele 192, teacher, aquele dá trabalho. Até que não. Divide por 2, 96. Divide por 2, 48. Divide por 2, 24. Divide por 2, 12. Divide por 2, 6. Por 2. Opa! Faltou espaço? Dá 3. E ao dividir por 3 é 1. Tá, professor, o que você quer que eu faça com tudo isso?
Raiz quadrada de 363, nós acabamos de ver que é 3 vezes 11 ao quadrado. Raiz quadrada de 27. Eu posso até colocar 3 ao cubo, mas eu prefiro colocar assim, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu vou escrever um pouquinho maior, porque recebi alguns comentários que às vezes fica muito pequenininho, tá? Raiz quadrada do 363, 3, 11 ao quadrado. Do 27, ou eu coloco 3 ao cubo, ou eu coloco 3 vezes 3 ao quadrado. Ou 3 ao quadrado vezes 3, tá na mesma. O que eu faço com aquele 12? Bem, o 12 eu posso colocar 2 ao quadrado, que multiplica 3. Toda esta galera pela raiz quadrada de 192, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3. Professor, eu posso juntar tudo em 2 à sexta? Claro que pode, tá? Eu só vou usar o famoso teorema da chave da porta da cadeia, porque esse aqui simplifica, então esse foge, o 3 não. Esse aqui simplifica, esse foge, o primeiro 3 não. Esse simplifica, esse foge, o 3 não. E aqui, fuga em massa! Assim que eu achar minha caneta. Tá lá em cima. Peraí aqui. Deu um BO aqui. Pagou. Aqui. Agora sim. Esse simplifica, saiu. Esse simplifica, saiu. Esse simplifica, saiu. E o 3 não. Quem saiu? Tanta gente saiu. Olha só. 11 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, depois 2 raiz de 3, e quem que saiu ali? 2, 2 e 2 é 8 raiz de 3. Não vai achar que 2, 2, 2 dá 6, tá? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Irmãos, somai-vos lá dá 16 raiz de 3, que ao ser dividido por 8 raiz de 3, nem precisa racionalizar. Isso é 2, porque eu simplifiquei a raiz de 3. Bem de boa, bem tranquilo, para uma questão do Epicar, ó. Light, 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 light. Questão 2. A questão 2 é mais capciosa. Bora lá. Se eu simplificar a expressão de tal forma que eu obtenha a outra expressão, 2 xingamentos, qual é o valor de W? A dica que eu te dou. Esta fração e esta fração são o quê? Equivalentes. Porque a partir de uma eu obtive a outra. Eu só simplifiquei. Então, se as frações são equivalentes, significado da palavra equivalente significa mesmo valor, igual valente de valor, eu posso falar então que esta fração 3 raiz quadrada de x menos x raiz quadrada de 3 dividido por 3 menos x é equivalente, é igual a w x raiz de 3 mais 3 raiz de x. Crianças, eu vou fazer uma coisa só para vocês ficarem felizes, serelepe pimpões. Olha só. Eu vou escrever o mesmo denominador como é uma soma em outra ordem, porque não altera o resultado. Você já vai entender porque eu troquei. Bem, agora trata-se de um problema de proporção, aquele famoso sistema que vocês falam que multiplicam cruzado. Então, se eu pegar aquele denominador 3 menos x e multiplicar por w, eu ficaria com w que multiplica 3 menos x.
E agora, multiplicando cruzado, ficaria com 3 raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 3 que multiplica o x. E aqui é basicamente o seu conjugado. 3 raiz de x mais x raiz de 3. Esse primeiro carinha aqui não tem o que fazer por enquanto, tá? Deixa indicado. Só que o segundo aqui é um produto notável, ó. Produto da soma pela diferença. O que dá isso, professor? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dê uma olhada, sugiro fazer isso com calma. Dê um pause do vídeo se for necessário. Faça a distributiva, lembre do produto notável. Só estou ganhando tempo porque vocês já viram produtos notáveis nas aulas de nivelamento e agora nas aulas iniciais do respectivo volume. Faço Bhaskara, teacher? Não. Eu fiquei com W, 3 menos X, é igual, fator comum em evidência, 3x. 9x por 3x dá 3, e 3x quadrado dividido por 3x é apenas x. Perceba que esse carinha aqui está multiplicando, perceba que esse carinha passa dividindo. Quando ele passar dividindo, ele vai acabar simplificando esse com esse. Portanto, esses 3 pontinhos significam, portanto, W é igual a 3x. A resposta é a letra E. Bem de boa, apenas processos de multiplicação, produto notável, nada de muito estranho. A questão é feia, mas dá para encarar. É igual balada depois das 2 da manhã, tá? Tá tão zuretão e é feio, mas dá para levar em frente. Último. Racionalize esse denominador. Perceba que no meu denominador eu tenho uma adição. Então eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Só que o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Professor, teacher Man, eu não sei fazer produtos notáveis. Não tem problema, meu querido, faça a distributiva. Raiz de 5 com raiz de 5 é raiz de 25, que é 5. Menos raiz de 5 com menos raiz de 2, menos a raiz de 10. Menos raiz de 2 com raiz de 5 é menos raiz de 10 de novo. E menos raiz de 2 com menos raiz de 2 é menos raiz quadrada de 4, que é 2. Eu não sei fazer o produto notável também no denominador, professor. Faça a distributiva. Raiz de 5 com raiz de 5. Raiz de 5 com raiz de 2 negativa vira menos raiz de 10. 2 raízes de 10. Perdão. 2. Raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 5. Tá? Raiz quadrada de 10. Mais com menos é menos. Raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2 é 2. Posso simplificar o negativo com positivo, mas no denominador não tem que fazer. Fica 3 menos 2 raízes quadradas de 10. Todo mundo sobre 3. Posso cortar? Cuidado, tá? Se você quer tanto cortar, tem que fazer 3 dividido por 3 menos 2 raiz quadrada de 10 sobre 3. Então é 1 menos 2 raiz de 10 sobre 3. Trabalhoso, extremamente necessário, porque eu vou precisar disso em geometria analítica, em matemática C, eu vou precisar disso em número complexo aqui na matemática D, e em vários momentos na matemática eu preciso racionalizar o meu denominador. Beleza? Então, meus queridos, bons estudos, tá ali o meu contato, o meu WhatsApp, você pode mandar suas dúvidas, comentários, receita de pão de queijo, cantigas da torcida do Paraná Clube, qualquer coisa, doações para o Criança Esperança, a criança, aquela que está esperando lá em casa, naquela esperança diária por um prato de comida. Graças a Deus não tem faltado para nenhum dos meus 4 filhos que eu tenho. Opa, estou quase esquecendo. Bom final de semana, bons estudos. Dúvidas me procurem, senão até sexta que vem. Daí você vê meu rostinho, eu tô com muita vergonha de parecer sem barba.
Fica a curiosidade. A gente se vê semana que vem. Beijo! Travou, professor? Não. Beijo!